gente fez as explanações semana passada, e vocês têm até o dia 31, que acho que é da terça, para entregar a atividade. A gente queria fazer aquela aula gravando, né, as técnicas, mas eu não consegui ir para Santa Bárbara, a Raquel não conseguiu vir para cá. Mas viu, Raquel, hoje eu fui na outra escola buscar uns trabalhos e a diretora comprou um tripé para colocar. Dá para colocar várias coisas, inclusive o celular. Porque tem uma professora que não, dos pequenos, do primeiro ou quinto ano, ela não consegue fazer nada na casa dela. E aí a diretora, como a nossa escola está abrindo de segunda, quarta e sexta, ela vai lá um dia na escola, a diretora coloca o tripé lá, liga o celular dela e ela fica dando aula lá na lousa, como se ela estivesse dando aula normal para uma classe, né? Porque, gente, é tanta dificuldade das pessoas mais antigas que não sabem mexer na tecnologia. E essa professora é de uma terceira série, tadinhos, pequenininhos. Aí ela manda áudio, mas sim, não dá, né? Fazer uma aula com gente pequenininha com áudio. E aí a diretora comprou esse tripé legal, ela monta lá no final da sala e grava a aula da professora para mandar para os alunos. Então, assim, são muitas dificuldades e a gente vai aprendendo um pouquinho por dia. Eu, a gente vai, tem até o dia 31, então, para finalizar esse desenho livre aí que vocês estão, né, quem já comprou o lápis de cor, né? Teve gente que já postou na plataforma, tem trabalhos muito bons lá. E eu vou entender quem ainda não conseguiu comprar o material, tá? Sem problema algum. Pode postar depois, né, a atividade, conforme for comprando, vai pintando, vai fazendo, tá? Porque eu sei que tem gente que ainda não comprou material, né? Então, o material que eu falo, o lápis de cor, que é o importante aí, para essa primeira atividade. Então, como foi falado semana passada, Raquel, por favor, inicie a gravação. Já está iniciada. Peraí, então tá já. Já estou gravando. Já está Deixa eu gravando. só aproveitar, Marta, e fazer uma pergunta. Não sei se a Carla está aqui, Ah, mas hoje ela me procurou e perguntou. Ela ganhou um bloco de sulfite de 300 e ela perguntou se podia ser o de 300 ou se tem que ser o de 140, 180. de 300 miligramas, sensacional. Meu Deus, isso daí você Eu falei pode que eu ia, explicar. eu falei que eu ia conversar com você, mas acho que para o Henrique também dá, né? Não tem problema. Ah, tá. O 300 miligramas, gente, é um papel que, nossa, você pode carregar o pincel de água ali na hora de aquarelar, que ele não vai ter grandes transformações, não vai dobrar, não vai enrugar. É quase uma placa de papelão ali, né? Essa gramatura aí do papel. Então, pode sim, pode utilizar. É uma pena Então, que ela ganhou um bloquinho com 20. Aí, quando acabar não esses 20, sei. ela É, vai querer mais. vai sentir falta. Vai Aí, sentir pessoal, avisem ela, então, por favor, coloquem no grupo de vocês aí, que ela pode usar o de 300. isso mesmo. Enquanto isso, quem já postou, tranquilo. Só falando, gente, eu mandei no grupo para a Laís, compartilhar com vocês, na verdade, não no grupo, eu mandei para a Laís, que é representante da turma, a apostila que a gente vai utilizar. Na verdade, é uma apostila que vocês terão, né, com vocês. Ela é toda em preto e branco, porque como a gente normalmente imprime essa apostila no presencial, ah, fica muito caro no colorido, né? Então tem uns espaços lá que dá para vocês pintarem, tá? Vocês mesmos, tá? Se quiser imprimir e pintar, não tem necessidade. Mas ou vocês escrevem o nome da cor dentro dos círculos ali, né? E a gente vai iniciar então. Eu não vou iniciar, eu não vou pôr essa apostila, eu vou pôr um PowerPoint que eu fiz para a gente iniciar a nossa disciplina de FCPDI, e depois eu mando para a Laís e ela compartilha com vocês, tá? Tudo que a gente vem aqui com
na plataforma de arquivo que a gente faz as aulas com vocês, tudo é disponibilizado para vocês depois, tá bom? Então, essa primeira atividade foi só para vocês se familiarizarem com o material de desenho, principalmente o lápis de cor. E agora sim a gente inicia, então, a nossa disciplina, a parte mais teórica, um pouquinho, tem bastante imagem também, mas mais a parte teórica, para a gente dar o pontapé inicial. A próxima atividade vai ser disparada no dia 1º, tá? Que acho que é na terça-feira. Então, a próxima atividade já será, a gente vai começar a pintar o primeiro círculo cromático, tá? O círculo das cores. Então, eu vou compartilhar aqui o arquivo que a gente vai ver. Deixa eu ver se ele está aberto aqui. Deixa eu ver se vai abrir o correto, hein? Se não for, eu tiro. Não é. Partilhou, Marta. Mas não é esse, Raquel. Tá errado. Não é esse. Não sei nem por que abriu esse. Descompartilha ele, então. E aí você consegue abrir o outro. Eu estou tentando descompartilhar. Não consigo parar a apresentação aqui. Mas ele está aberto na minha área de trabalho, não sei por que ele não abre. É um PowerPoint. Deixa eu procurar. Vamos ver se vai agora. Agora foi. Foi? Está escrito teoria da cor aí? Isso. Muito bom, gente. Então, a gente vai, uma parte meio chatinha, que é um pouco teórica, mas é necessário, tá? Então, esse arquivo eu vou disponibilizar para vocês, assim que terminar a aula, eu mando para a Laís. Então, a gente vai começar a estudar, né, 2 círculos cromáticos e mais outras harmonias de cores. Então, as cores primárias ou cores puras, que são as cores vermelho, azul e amarelo, tal como era ensinado tradicionalmente, existem sem a mistura de outras cores, ou seja, não podem se decompor em outras. Recebiam esse nome pelo fato de, a partir delas, serem formadas outras cores, as secundárias. Hoje, no entanto, sabe-se que essa não é a melhor tríade para reproduzir a mistura de cores, uma vez que as cores somente existem em função da luz, e aí surge o sistema de cores-luz, que são a síntese aditiva e subtrativa. Nós vamos ver um capítulo à parte sobre cor-luz, tá? Então, a cor existe em função do indivíduo, que a percebe, e depende da existência de luz e do objeto que reflete essa luz, tá? Então, aqui uma imagem, né, como que a gente recebe, né, esse estímulo, tá? E como que você reage a essa sensação que é a cor. Aqui uma parte, se a gente fosse estudar profundamente essa parte científica de cores, né, como que funciona no cérebro, né, então a gente veria uma coisa mais complexa. Eu vou fazer uma coisa mais rápida aqui com vocês, tá? Então, aqui tem uma explicação que os nossos olhos funcionam como prismas, transmitindo ao cérebro tudo o que vemos. Então, o olho, né, aqui, ó, é um globo alojado na sua órbita. No fundo do globo, a retina recebe imagens, tá aqui, ó, transmitindo-as ao cérebro, né? Então, a pupila,
determina a quantidade de luz como uma abertura de uma câmera fotográfica. A íris colorida controla o tamanho da abertura, tá? Onde entra a luz. Aí, então, uma parte... vai o puxador nessas duas pontas aí. Oi? Aqui, aí eu vou limitar a abertura dessa do meio aqui, vou parar aqui no meio. Aí ela para aqui, daqui para trás. Aqui eu estou ouvindo. Senão fica tudo bobo, não fica travando. É o Paulo que está falando. Agora eu não sei se ele está com o microfone aberto ou ele está perguntando. Eu acho que ele está... Paulo? Na hora que eu colocar os puxadores, ela abre certinho. Ele não está falando com a gente. Eu vou... Peraí, eu vou mudar. Só um minuto, Marta. Eu vou colocar ele no mudo. Lá. Aí eu aviso ela. Nossa. Pegou no seu caminho, pegou o acabamento. Pronto. Acho que foi. Aí. Então, gente, aqui, ó. A cor de um objeto é dada pela cor que ele reflete, tá? Ou seja, quando uma luz branca, ou a luz do sol, tá? Incide sobre o objeto, todas as cores são absorvidas, tá? Exceto a do próprio. Então, um objeto é branco porque não absorve nenhuma cor. Ou seja, ela reflete todas as cores que compõem a luz branca. Quando a luz branca incide sobre a maçã, que tem um exemplo aqui, a maçã vermelha, todas as cores são absorvidas, exceto os comprimentos de onda correspondentes ao vermelho. Então, a cor vermelha, ela é refletida para a gente, tá? Então, uma explicação bem científica isso aqui. E com o preto, é o contrário. O preto, ele não reflete, ele absorve todas as cores que incidem sobre ele. Nenhuma cor é refletida. Por isso que o preto dá calor, né? Quando você usa preto na luz do sol, né, em dias quentes, ele absorve toda a luz. Então, você vai passar muito mais calor com uma roupa escura, né, preta, azul marinho, do que com uma roupa em tom claro, tá? Porque a cor mais clara, né, ela reflete a luz, né, e o preto absorve, tá? E aí, Isaac Newton, em 1676, né, ele fez a decomposição da luz branca nas suas 7 cores luz, que a gente chama das cores do arco-íris, né? Então, ele percebeu, né, que essa luz do sol aí, né, se decompunham, né, em outras cores. Então, através de um prisma, na verdade era um prisma de vidro, tá? Essa luz atravessou esse prisma e refletiu na parede essas cores aqui, tá? Então, essa onda de cores aqui, o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil, né, que é o roxo, e o violeta, né? O roxo mais forte, tá? E um tom violeta. Então, é mais ou menos esse experimento do Isaac Newton, tá? A cor refletida, né, lá na parede que ultrapassou, então, esse prisma. E aí, assim, ele desenvolveu o primeiro círculo de cores, tá? E tem uma obra dele, chamada Ótica, que propôs um registro circular para o efeito de estudo. Posteriormente, o círculo de cores tornou-se todo simétrico. Então, cada parte, né, tem o mesmo tamanho aqui, a divisão, né? E aí, então, começou esse estudo, né, desse círculo cromático, tá? Então, tudo que a gente está vendo aqui, a gente vê na formação do arco-íris, essas 7 cores. E aí, quando vocês vão estudar sobre cores, pegar teoria da cor na internet, em alguns livros, né? Eu tenho livros falando sobre isso. A gente vai ver muito essas 3 palavras aqui, ó. Matiz, valor tonal, né? Luminosidade, brilho e saturação. Essas palavras, na verdade, são para determinar, né? Tudo sobre as cores, tá? Então, entender sobre matiz, valor tonal, luminosidade, brilho e saturação é o primeiro passo para qualquer profissional da área de criação, mesmo em uma obra impactante, a harmonia está presente. Aí a gente tem
Tem várias explicações aqui, tá, gente? O matiz é a cor em si, a cor pura, tá? A saturação ou intensidade, ela pode receber tanto um nome quanto o outro, tá? É a pureza relativa da cor e o brilho, que é o valor tonal, tá? Então, a matiz é a cor, a luminosidade ou valor da cor é o brilho relativo correspondente, e a saturação é a cor, a vivacidade ou a falta de vivacidade, né? Essa palavra esmaecimento é quando a gente vai tirando aquela vivacidade da cor, adicionando branco, tá? Então, a gente tem exemplo aqui de matiz, que são as cores puras em si, a saturação e a luminosidade, tá? Na saturação adiciona-se preto, na luminosidade adiciona-se o branco, tá? Então, quando a gente usa a pintura com pigmento, com tinta, com lápis de cor, tá? É uma outra história. A gente tem a cor luz, que a gente vai ver depois, que a cor luz a gente tem a cor luz aqui no computador, na tela de TV, né? E ela tem um outro nome que a gente vai ver mais para frente. Eu não vou falar hoje para não confundir a cabeça de vocês, tá? Então, vamos entender melhor o que é matiz, o que é brilho e o que é saturação, tá? Então, a matiz é o nome da cor verdadeira, amarelo, laranja, azul, tá? Então, quando você fala assim, é o matiz da cor amarela. Aí, o valor ou tom é a escala do claro ao escuro de uma cor em relação a uma escala de cinzas, que varia do branco ao preto, tá? As cores mais claras têm um valor tonal e refletem mais a luz, enquanto uma cor de baixo valor, né, que é o seu brilho, é mais escura e absorve mais a luz, tá? Saturação ou a intensidade refere-se à vivacidade ou palidez de uma cor, está associada com a pureza da mesma. Em sua intensidade máxima, as cores são ditas puras, e a intensidade é o que determina os matizes mais claros ou escuros. Ela reflete a claridade de uma cor. Define a quantidade de branco que é adicionada ou removida da cor, tá? Para explicar melhor, então, aqui. Essa palavrinha, a primeira aqui, ó, da esquerda, então é matiz, tá? Ruim, que a gente vê. Então, a cor é o nome da cor em si, o laranja, o amarelo, o vermelho, tá? Aí, a saturação, quando você vai adicionando, né, um pouco de branco, e depois o valor, que é o brilho, né, quando tem adição de preto. Então, aqui tem aqui, ó, saturação é a vivacidade ou palidez. Então, aqui ela tá com mais branco do lado esquerdo, e aqui do lado direito com mais preto, tá? Então, é associada à pureza da mesma, quanto mais saturada é a cor do objeto, maior a sensação que ele transmite atividade ou movimento. Então, a gente percebe que esse círculo aqui do lado esquerdo, né, ela tem essa vivacidade, tá? Ela tá na sua mais pura saturação. Aqui já tem adicionado um pouquinho de preto e ela já tá um pouco pálida. E o valor tonal, né, que é o luminosidade ou brilho, se referem à claridade de uma cor. Um conceito também conhecido como claro escuro, e tem a ver com a quantidade de preto e branco numa determinada cor. Então, aqui adiciona mais branco, né? Aqui tem cinza, e quando a gente adiciona o preto, tá? Então, a gente percebe uma escala de brilho, de luminosidade aqui. E agora, gente, falamos bastante aqui de matiz, valor, saturação, e a gente vai, então, passar para o primeiro círculo cromático que nós vamos desenvolver na plataforma. Eu vou passar depois para a Laís enviar para vocês exemplo. Eu vou pôr também na atividade da plataforma, né? A gente descreve o passo a passo e depois a gente coloca os exemplos, as imagens de exemplo, tá? Os exemplos que eu vou mandar para vocês é de trabalho de aluno, tá? Que entregaram para mim presencialmente, ainda quando o curso era presencial, e também tem alguns que são imagens aqui que mandaram na plataforma. Então, hoje a gente vai iniciar
com o sistema RYB, tá? As cores primárias, como eu já falei, elas são o azul, o amarelo e o vermelho. Então, R de red, que é vermelho em inglês, Y de yellow, que é o amarelo em inglês, e B de blue, que é o azul em inglês, tá? São as cores mais antigas do planeta, as mais trabalhadas, as mais utilizadas antigamente, tá? Antes da era do computador, tá? Então, esse sistema aqui, qualquer pintor, seja ele de casa, seja ele artista, ele tem essa habilidade aqui com esse sistema, é um dos mais antigos do mundo. Então, as cores primárias, elas estão bem nesse triângulo no centro desse círculo cromático, tá? O amarelo, o azul e o vermelho. Esse vermelho, gente, ele não é um vermelho aquele cor vivo de sangue, que todo mundo acha que é esse. Ele é um pouquinho mais pro rosa, sim, ele tem um pouquinho mais de rosé aí, de um bordô nele, tá? Quando eu passar o número do lápis de cor, vocês vão entender que não é aquele vermelho. O vermelho que a gente acha que é o vermelho, que a gente aprende na escola, né, que a gente aprendeu lá no primário, é o vermelho sangue, um vermelho coral. Na verdade, esse vermelho que vocês acham que é o vermelho, que é esse aqui, ó, que eu tô mostrando aqui, ele é um vermelho alaranjado, é uma cor terciária, ele não é uma cor primária, tá? Ele é a mistura desse primário, dessa cor primária aqui, com essa cor secundária que é o laranja, tá? Então, por que que a gente tem que ir devagar? Para a gente conseguir entender como que funcionam os círculos, tá? Então, as cores primárias estão dentro do triângulo. Aí, eu vou misturar, são as cores puras, chamadas primeiras, primárias ou puras. Aí, se eu pegar aqui, prestem atenção aqui no círculo, a cor amarela com a cor azul e misturar as duas, quem tiver com lápis aquarela já vai perceber bem isso. Vocês misturando essas duas cores vai resultar no verde, tá? Que tá aqui nesse hexágono. Se eu pegar o azul e misturar com o vermelho, ele vai dar esse tom de violeta aqui, um roxo, tá? Que é uma cor secundária. Se eu pegar esse vermelho com o amarelo e misturar os dois, vai resultar numa cor laranja, certo? Então, as três cores primárias, quando eu misturo elas, vai resultar nas cores secundárias, tá? Eu tô achando que tá parado aqui, filha. Tem alguém com o microfone aberto, gente. Olha aqui, filha. Eu ativei o mudo de todos. Espera aí, que agora acho que até o seu ficou mudo. Fala. Marta? Marta? Oh, meu Deus, agora ficou mudo tudo, todo mundo mudo. Espera aí. Fala, Marta. Oh, meu Deus do céu.
Marta, você me ouve? Agora eu ouço. Tá me Ah, ouvindo? a sua voz não estava saindo. É estranho, porque eu não fiz nada aqui. Você está enxergando a tela compartilhada ou parou de compartilhar? Compartilhada. Beleza. Então, vou voltar lá. Para mim, não aparece. Então, voltando aqui, gente, que tinha ficado mudo. Então, a gente, para entender como funciona, nós temos as cores primárias, as cores, vamos lá para o outro. As secundárias, que é a mistura que eu falei para vocês. O amarelo com o azul dá o verde. O amarelo com o vermelho dá o laranja. E o azul com o vermelho dá o roxo, o violeta, tá? E aí, se eu misturar uma cor primária com uma cor secundária, vai resultar numa cor terciária, tá? É assim que forma o círculo cromático, primárias, secundárias e terciárias. Quando eu misturo, então, o amarelo com esse verde aqui, ele vai dar um outro tom de verde, que tá aqui, ó, um amarelo esverdeado, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, entre o amarelo e o verde, eu misturo e dá essa cor aqui, né, um verde bem amarelado, tá? Aí, se eu pegar o amarelo e misturar ele com o laranja, eu vou ter um laranja amarelado, tá? É o nome da cor, tá? Ou amarelo alaranjado, tanto faz. Normalmente, a gente usa a cor primária primeiro e a secundária depois, tá? Então, um amarelo alaranjado. Aí, se a gente pegar o laranja com o vermelho, tá? E misturar, vai dar essa cor coral aqui, tá? Um vermelho alaranjado. Uma cor bem bonita, bem quente. Se eu pegar o vermelho com o roxo, né? Eu vou ter essa cor aqui, um vermelho arroxeado, tá? Tem caixa de lápis de cor que tem um nome específico da cor, mas para nós o interessante é saber que isso aqui é um vermelho arroxeado, tá? Quando eu pego o roxo com o azul, eu vou ter a mistura de um azul arroxeado. Para quem tem a caixa de lápis de cor completa aí, com 48, tem todas essas cores aqui. Eu vou passar o círculo cromático com o número das cores, mas já adianto para vocês: quem não tem a caixa com esse monte de cores, você vai usar a cor mais aproximada. Ou toda a caixa de lápis de cor tem as cores primárias e as secundárias, tá? O que você vai fazer para conseguir a terciária? Misturá-las, tá? Quando eu for misturar uma cor, eu sempre coloco primeiro a cor mais clara. Então, vamos supor que eu vou misturar o amarelo com o azul. Eu sempre pinto o amarelo primeiro, porque o pigmento do azul é muito forte. Se eu pinto o azul primeiro, quando eu vou pintar o amarelo, eu não consigo fazer eles se misturarem corretamente. Então, sempre que você for fazer uma mistura de cor, lembre-se, a cor mais clara primeiro. Pinte a cor mais clara e venha com o lápis depois da cor mais forte e passe por cima daquela cor mais clara que você já utilizou, tá? Então, esse é o sistema aqui de RYB, tá? Eu acabei de falar. Então, o vermelho, o amarelo e o azul, as primárias, a mistura deles, a cor secundária, tá? Ó. Vermelho com azul dá o roxo, vermelho com amarelo dá um laranja, e o azul com o amarelo dá uma cor verde. Se eu misturar essas três cores, ela vai chegar perto de um preto, ela vai ficar um cinza bem escuro, tá? Por isso que a gente não pode misturar essas três cores, né? Porque ela vai dar uma cor neutra, tá? Vai dar uma cor completamente. Você fala, nossa, que cor horrível, né? Quando a gente tá lá usando o lápis aquarela e vai limpando o pincel no potinho com água, a gente percebe que o potinho fica com essa cor, tá? Essa cor feia, que fica uma cor quase preta, tá? Um cinza. E aí, então,
a gente tem mais um pouquinho aqui de teoria, né? Esse Franz... não, eu vou pular essa parte, gente, porque aqui já vai na cor luz, tá? Eu não quero passar cor luz hoje, que vocês vão confundir a cabeça. Eu vou voltar, eu vou passar para um outro capítulo aqui, que é interessante, tá? Aqui eu tenho 2 exemplos aqui, tá? Então, as barras seguem da esquerda para a direita na seguinte ordem. O branco, que a gente não enxerga nem a divisão dele aqui, o amarelo, o azul ciano, o verde, a cor magenta, que é esse rosa aqui, o vermelho, um azul mais forte e o preto, tá? Então, aqui tá as cores aqui deles, né? Escrito aqui do lado direito. Aí, se vocês perceberem, aqui embaixo tem uma porcentagem, tá? Então, o branco é 100%, o amarelo 89%, o azul ciano 70%, o verde 59%, o magenta 41%, o vermelho 30%. Por que que tem... isso aqui eu tô mostrando para vocês. Eu vou na parte teórica, daí eu volto aqui, tá? Se somarmos a barra branca com a preta, que o branco é 100% e a preta é 0, né, de luminosidade, se somarmos, vai dar o 100%, tá? Vou voltar aqui para vocês entenderem. Então, o preto é 0%, se eu somar ele com o branco, que é 100%, vai dar 100%, tá? Aí, se somarmos o amarelo com o azul, teremos também 100%. Vou voltar lá. O amarelo é 89% e o azul 11%, certo? Então, somando os dois, vai dar o 100%, que é o objetivo, certo? Isso aqui é uma escala, tá, gente? Que é muito utilizada por pessoas que trabalham com propaganda, né? Com sistemas de cores mais complexos, tá? Então, essas porcentagens têm tudo a ver para quem trabalha, principalmente com essa parte de gráfica, né? Aí, depois, o ciano, né, com o vermelho também dá 100%. Então, o ciano, o azul ciano aqui, 70%, o vermelho 30%. Somando os dois vai dar o 100%, tá? E aqui, de novo, a gente tem aquela explicação da matiz, que é a cor pura, na sua completa nome da sua cor, né? É o que define, distingue uma cor da outra, tá? Aí a gente tem as características, né, que é a luminosidade ou brilho de cada cor. Então a gente vê aqui a escala monocromática de cada uma, né, aqui. Então a luminosidade ou brilho, né, quando eu adiciono o branco e quando eu adiciono o preto, tá? Então refere-se à quantidade de luz que determina quão clara ou escura é a cor, tá? Então, a luminosidade ou brilho corresponde ao valor tonal, tá bom? Um tom pertence a uma escala cromática entre o branco, que é a luminosidade máxima, e o preto, que é a mínima, tá? A saturação, como eu disse, está relacionado com a quantidade de branco que está no estímulo, Os tons monocromáticos são altamente saturados. A cor menos saturada é o branco. Então, por exemplo, o cor-de-rosa é menos saturado que o vermelho, porque o vermelho, quando você adicionar branco nele, ele vai se tornando rosa, tá? Então, a gente tem aí, aqui uma escala monocromática. O que que eu fiz aqui? Eu peguei a cor pura azul e fui adicionando um pouquinho de branco. Aí eu tenho essa escala mono. Mono é um, cromia é cor, uma escala monocromática, tá? Então, eu fui adicionando um pouco de branco, mais branco, mais branco. E o que que eu obtive aqui? Uma escala tonal da cor azul. Então, com qualquer cor, a gente consegue essa escala. Por isso que a gente entra numa loja de tinta, aí você pega aquele catálogo da Souvenir e tem aquele leque lá com mais de 1000 cores, né? Lá. Por quê? Porque são variações do azul, variações do roxo, variações do vermelho, variações
da escala de cinza, variações que o cinza com branco dá o preto com branco dá o cinza. Então, a gente tem a variação dos tons de verde, por isso que tem aquela infinidade de cores quando a gente vai numa casa de tinta, tá? E aqui falando, então, que a saturação mede a quantidade de uma determinada cor presente na mistura, tá? Então, observe as variações de saturação nas cores primárias. Aqui a gente tem, aqui as primárias de outro círculo, tá, gente? Que o verde não entra aqui, não. Então, aqui, sem saturação e totalmente saturado. Então, quando a gente percebe que tem a cor está na sua saturação máxima, ela é aquela cor viva, né? Ela é essa palavra, é viva. E aí, quando a gente tem a não saturação, ela é pálida, né? Ela é uma cor quase fosca, né? Ela quase não aparece, tá? Mas eu vou voltar aqui no círculo cromático, que é esse círculo que nós vamos fazer hoje. Eu vou ver se eu consigo compartilhar um círculo feito pelos alunos aqui agora. Eu vou parar essa compartilhação e esse eu vou disponibilizar para vocês, tá? Esse arquivo, tá bom? Eu acho que vai abrir. Abriu. Abriu? Então, aqui, gente, nossa próxima atividade. Nós vamos desenvolver o círculo cromático RYB, tá aqui no cantinho esquerdo, RYB. Red, de vermelho, yellow, de amarelo, blue, de azul. Então, as cores primárias estão no triângulo, vocês vão pintá-las, e aí vão misturá-las, ou você pode pegar na sua caixa de lápis de cor o número da cor correspondente. Então, aqui tem uma legenda, onde a gente põe o número do lápis de cor aqui para vocês não se perderem. Percebam que o vermelho não é aquele vermelho sangue. Quando a gente aprende lá no ginásio, antigo ginásio, né, no ensino fundamental, a gente aprende que era esse vermelho que tinha na caixa de lápis de cor, tá? Esse vermelho que é um coral, na verdade, é a mistura do laranja com o vermelho. Então, a gente vai usar esse vermelho um pouco mais escuro aqui, tá? Então, se eu pegar aqui as cores primárias no triângulo, então eu vou ter o vermelho 27, o amarelo número 5 e o azul número 43, tá? Aí as cores secundárias, que é o desenho do hexágono, tá? Então, o azul e o amarelo formou o verde, o amarelo com o vermelho formou o laranja, e o azul com o vermelho formou o violeta, tá? Aqui as cores secundárias. E depois, no círculo, então, entre uma cor primária e uma cor secundária, eu formei uma cor terciária. Então, a cor terciária, ela tá sempre aqui. Amarelo mais laranja, laranja mais vermelho, vermelho mais violeta. Então, aqui, no círculo, as cores terciárias são essas que tem sempre, é composta aqui. Amarelo mais uma cor, né? Então, a gente tem o número correspondente do lápis de cor, tá? Aqui, para vocês não se perderem. Mas, como eu disse, o aluno que não tem a caixa com todas essas cores, o que ele vai fazer? Ao invés de ele pegar o número direto da cor e pintar aqui, por exemplo, esse azul, aqui o verde com azul, esse azul esverdeado aqui, que eu estou mostrando com o cursor, eu dei o número da cor dele, tá? O azul mais verde é o 55 ou 56. Aí a pessoa não tem a caixa de 48, ela só tem a de 24, por exemplo. Ela não tem essa cor. Como que eu vou fazer, professora, para conseguir essa cor? Você vai misturar as duas, tá? Primeiro você vai pintar o verde mais claro, depois você vem com o azul por cima, para você conseguir essa tonalidade. Ou você pode ir direto para a cor que tem lá na caixa de lápis de cor. Então, essa próxima atividade que eu vou disparar para vocês, nós vamos fazer o círculo RYB. O que eu vou disponibilizar? O círculo cromático é preto e branco, tá? Ele vai estar só esse desenho aqui, ó, vai estar escrito círculo cromático RYB e o desenho do círculo em preto e branco. O que vocês vão fazer? Imprimir e pintar, tá? E depois entregar na plataforma, então, esse círculo cromático pronto, tá? Eu vou disponibilizar a atividade assim, do jeitinho que tá aqui. E aí vocês percebam que tem uma margem feita com a canetinha de 1 centímetro.
E aí, a gente aqui escreveu com letra técnica que vocês estão aprendendo. Não sei se é com oBai, se é com a Raquel, se é com o Henrique, não sei qual professor que está dando essa aula. Mas vocês estão aprendendo a escrever com letras técnicas, né? Então, escrevam o melhor possível, tá? Dê o máximo de vocês para escrever essa legenda aqui, tá? Tem gente que tem a letra um pouco grande, né? Então, fica às vezes um pouco diferente. Deixa eu ver se eu pego um outro exemplo aqui, deixa eu parar de compartilhar esse. Tem um outro exemplo de uma outra aluna, deixa eu ver se eu não vou abrir o mesmo. Ah, não tá aberto aqui, deixa eu ver. É o mesmo, da Camila, então não é esse que eu queria. Bom, mas enfim, eu queria saber agora, quem quiser abrir o microfone, quem quiser falar no chat da reunião, se tem alguma dúvida até aqui. Tá um silêncio mortal, hein? Continua a tela do círculo cromático. Não, eu não descompartilhei ainda. Eu tô tentando entrar no chat para ver se tem alguém aqui, mas está. Eu acho que a internet está ruim hoje, porque tá rodando, rodando, eu não consigo abrir o chat aqui. Tem a Letícia perguntou, professora, sobre o trabalho de paisagem eu fiz, só que eu não sei se eu soube usar de maneira correta a aquarela. Acho que me perdi em querer fazer luz e sombra. Quem que é a Camila? Você falou o nome? Letícia. Letícia, não se preocupe com essa primeira atividade. Vocês não aprenderam luz e sombra ainda. Vocês vão aprender na disciplina de FEVAD com o professor Henrique. Então, eu não posso exigir de vocês uma coisa que vocês não aprenderam ainda, tá? Então, meus critérios de avaliação, os meus critérios e os da Raquel, nessa primeira atividade não vai englobar parte técnica, tá? O que eu quero com essa primeira atividade, o que a gente quer? Que vocês se soltem, que vocês não tenham medo de usar a cor, que vocês aprendam a trabalhar com esse material novo, diferenciado. Então, eu já vi algumas atividades postadas na plataforma. Teve gente tímido que pintou muito clarinho, tá? Eu vou mandar o comentário. Gente, eu não tive tempo de fazer essa devolutiva essa semana, mas esse final de semana eu vou fazer para todos que já postaram, tá? Normalmente eu escrevo ali, tá? Se tá bom, se tá tudo ótimo, se você pintou muito clarinho, se você, ao invés de pintar, rabiscou a folha, né, riscou a folha, porque às vezes acontece. Então, o que eu gostaria é que vocês se soltassem nessa primeira atividade, tá? Não tem medo, não tenham medo de usar cor. Não pinta clarinho, pinta forte. E essa preocupação com a luz e sombra é natural para quem já gosta, para quem já entende um pouco de desenho e pintura. Mas para quem não é tão familiarizado, é um detalhe que passa desapercebido, né? Então, às vezes a pessoa vai lá, ela pinta, sem essa preocupação do claro e escuro, da luz e da sombra, que normalmente luz e sombra ela dá um volume no seu trabalho, ela deixa o trabalho bem diferenciado. Mas como que eu vou exigir isso de vocês que estão entrando no curso agora? Que vocês mal aprenderam a utilizar, estão aprendendo a utilizar escalímetro, esquadro, né? Não tem como eu exigir que vocês utilizem luz e sombra na atividade, porque ainda não foi ensinado para vocês. Então, não se preocupem, tá? Eu só peço que vocês não tenham medo de ousar, e agora é a hora de errar, tá? Eu sempre falo isso para os alunos, gente. Às vezes a gente fica, com receio, não vou fazer isso, porque eu acho que não vai ficar muito bom. Esse achismo a gente deixa para depois, tá? Outra hora. Agora a gente tem que fazer. Fez, ficou legal? Tudo bem que você não trabalhou luz e sombra, porque você ainda não sabe. A intenção aqui é que você
desenvolva uma certa habilidade para trabalhar com lápis aquarela e para aquarelar o seu trabalho sem medo de usar o pincel ali com pouca água, lógico, mas eu já vi atividades lá na plataforma que aquarelaram, tá? Já estão no caminho certo. Então, assim, eu quero deixar vocês bem cientes e tranquilos que os nossos critérios de avaliação, a gente leva tudo em consideração, gente. Por favor, não tenham receio, não tenham vergonha de fazer e de postar, tá? Como eu disse semana passada, às vezes a gente acha que o trabalhinho simplesinho que você fez ali, ai, que vergonha de postar. Não tenha, tá? Porque os critérios de avaliação, a gente leva tudo em consideração, tá bom? Então, nessa primeira atividade, não tem como exigir muita coisa de vocês, não tem. Por isso que a gente até liberou quem ainda não adquiriu os lápis de cor, pelo menos poste o desenho, tá? Porque essa parte aí de entrega de atividade é muito séria, como eu já disse semana passada. Quando você entrega a atividade na plataforma, você ganha a presença, né? Desses primeiros dias de aula. Como é que a gente faz chamada? Já que tem gente que tem limitação para participar da aula online, eu não posso fazer a chamada da aula online. Como que é a chamada? Eu vou fazer a chamada conforme a entrega das atividades. Então, o aluno que não entregou nada, além de ele ficar com uma nota baixa, ele vai ter falta, tá? Então, não tenho receio de postar atividade. Quem não conseguiu, posta o desenho preto e branco e fala, professora, ainda não comprei os meus lápis. Então, estou colocando aqui o meu trabalho em preto e branco, tá? E aí, quando a pessoa conseguir comprar o material, vem e posta de novo. Professora, a minha atividade primeira lá, que eu não postei colorida, estou postando agora, tá? Vocês, junto com as novas tarefas que vocês terão na plataforma, vocês podem postar novamente a atividade anterior, tá? Não se preocupem que isso é totalmente saudável, permitido, né? Que você poste novamente, lógico que me avisando antes, tá? Então, o aluno que falou, professora, eu estou postando em preto e branco porque não tenho material, eu vou aceitar, obviamente, depois a tarefa terminada, tá bom? E para mim aqui... Marta, Oi, pode falar. tem mais duas perguntas e alguém com a mão levantada. Esse trabalho é para fazer no Canson? Isso, no Canson ou no sulfite 180, um papel resistente, gente, porque se você vai aquarelar, você vai usar o pincel com um pouco de água. Se a sua folha for fraquinha, for muito fininha, você vai rasgar o seu papel aquarelando, tá? Você vai furar ele, conforme você vai passando o pincel, tentando dissolver o lápis, transformando ele em tinta. Então, se o papel é um papel muito fino, a gente acaba furando. O Canson é uma marca, como eu disse semana passada. É uma marca, tá, gente? Não precisa ser um papel Canson. Você pode comprar qualquer bloco de desenho que tenha uma boa gramatura, tá? 180 miligramas, né? Tem gente que comprou de 200, tem gente que ganhou um de 300 aí, que eu fiquei super feliz. Então, quanto maior a gramatura, né? Que é aquele... O sulfite comum vem escrito assim no pacote, 75 mg, tá? 75, então a gente vai fazendo o cálculo. 75 é o sulfite comum, tá? Aí, por que chama sulfite 40? É os 140 miligramas, ela já tem uma gramatura mais forte, né? O 180 que eu pedi, ou 200, é muito mais resistente, então a gente pode pintar, aquarelar, né? Passar o pincel com água, que ele não vai nem fazer aquelas dobras, enrugar, e também não vai rasgar o papel, tá? Então, a gente tem os papéis, na verdade, a gramatura do papel, os miligramas, né, de uma folha, é para isso, tá? É a resistência que o papel tem para o material que você vai utilizar em cima dela. A Carla tá com a mão levantada. Vamos lá, Carla. Peraí, deixa eu ler o que a Rafaela escreveu, só um Tá, minutinho. pode ler. Não consegui comprar a caixa com 24 cores, comprei uma de 12, como faço? E a legenda das cores, como saberei o número de cada cor?
Você não vai saber. Quem comprou com 12 cores está limitadíssimo, tá? Eu tenho que ser franca, tenho que ser honesta, eu não posso dourar a pílula aqui, tá? Quem comprou numa caixa de 12 cores não vai conseguir colocar aquela legenda com os números que eu determinei, tá? Você vai colocar a cor que você conseguiu só. Então, aquela bolinha pintada ali na lateral da cor, você vai fazer a mistura nela também. Então, a sua caixa tem as 6 cores, as primárias e as secundárias. Então, o vermelho, você não vai ter o vermelho que a gente pediu aqui, tá? Você vai ter que usar o vermelho que você tiver na tua caixa, tá? Provavelmente só vai ser um tom de vermelho. Então, você vai usar o azul, o vermelho e o amarelo, as primárias. Não sei se tem número na caixa que você comprou. Na secundária, você vai usar o verde, o laranja e o roxo que você tiver na tua caixa. E nas terciárias, você vai misturar essas 6 cores que você usou aí para fazer primária e secundária. Não sei se você está entendendo. Mas você não tem essa facilidade de utilizar a cor direto, já a cor terciária direto que tem nas caixas com 36, com 48, tá? Mas isso não vai te impedir de fazer o trabalho. Você sabendo que você misturando a cor amarelo com azul vai dar a cor verde, não tem como você errar, tá? Você só não vai conseguir chegar no número da cor que eu pedi da caixa de lápis de cor, mas você vai chegar no tom que é o de uma cor secundária, na cor verde, na cor violeta e na cor laranja. Então, fique tranquila, vai utilizando essa caixa que você adquiriu, sem problema nenhum. Só não sofra porque você às vezes vai ver outros trabalhos, que na verdade vocês não vão conseguir enxergar, né? Na plataforma, as únicas que vão conseguir enxergar o trabalho de todo mundo sou eu e a Raquel. Na sala de aula, quando a gente estava presencial, um vê o outro fazendo, né? Então a gente consegue olhar o trabalho do colega, sei lá, eu compartilhar a ideia, dar palpite. Às vezes a gente como eu disse, empresta o lápis de cor do amigo, o amigo empresta aquela cor que você não tem na sua caixa. Infelizmente, a gente não está, né, podendo fazer isso, né? Mas, se você tem as cores, que eu falei, as primárias e as secundárias, você vai conseguir todas as outras terciárias misturando elas, tá bom? Então, para esse círculo cromático, você vai utilizar o azul mais escuro que tiver na sua caixa, um azul um pouco mais escuro, não o azul claro, tá? Porque daí a gente vai fazer o segundo círculo, que é o CIMIC, e aí sim a gente vai ter que usar o azul mais claro, tá? Então, você que tem a caixa de 12 cores, pegue o tom azul um pouco mais forte para fazer o RYB, e deixe o azul claro para utilizar no segundo círculo. Tem mais pergunta, Raquel? Tem, Marta, eles ainda não entenderam sobre o papel. Acho que você falou mais da gramatura. E eles ainda estão perguntando se esse trabalho é para fazer no papel 180. Isso, é para fazer, tá? O primeiro trabalho, que é a paisagem, quem já tem o papel, faça no papel 180. Quem não tem ainda e já fez, paciência, já foi, tá? Mas esse segundo trabalho, que é o círculo cromático, que nós vamos disparar no dia 1º, que é na terça-feira, vocês procurem comprar, nem que for folha avulsa, tá? Papelaria vende papel 180 miligrama avulso. Você não tem o dinheiro para comprar um bloquinho hoje? Vá na papelaria, compre 5 folhas avulsas de papel 180 miligramas. Qualquer papel, tá? Você chega lá e fala assim, olha, eu quero uma folha de sulfite formato A4, que é essa que a gente usa, o A4, que é o tamanho. Eu quero o papel sulfite 180 miligramas no formato A4. Você pode me vender 5 folhas? Eles vão lá e vão te vender 5 folhas desse sulfite, tá? Vende solta, tá bom? O bloco de Canson ou de qualquer outra marca é que não vende solto. O bloco vem 20 folhas no bloquinho, você tem que pagar pelo bloco, que se não me falha a memória, tá 12, 13 reais o de Canson, né? Ou essa gramatura aí de 180, 200 miligramas, ele tá nessa faixa de preço. Mas você pode comprar o sulfite 180 miligramas, sulfite comum, avulso, tá? E conforme você vai precisando para as aulas, você vai comprando, tá? Você pode comprar mensalmente aí, né? Quem tem acesso rápido na papelaria.
Então, assim, não se preocupem, gente. Então, o papel é importante na nossa aula, e em FEVAD também, é importantíssimo, tá? Se você usar um sulfite comum, provavelmente o seu trabalho não vai ficar com um aspecto bonito, né, o final dele, principalmente se você aquarelar. Ele vai enrugar, ele vai dobrar, vai ficar com ondulações, porque a água vai fazer isso com o papel, que é fininho, tá? Ele vai ondular o teu papel, tá? Já o papel mais forte, os de 180, ele não deixa acontecer essa dobra aí no papel, né? Porque ele é mais resistente, tá? Não sei se vocês entenderam, se não entenderam, pode pedir que eu explique novamente. Mas esse papel você pode comprar solto. Vai na papelaria e pede um sulfite 180 miligramas. Esquece Canson, esquece essa palavra, tá? Canson é o nome da marca. É um dos melhores que existe no mercado, mas não precisa ser o Canson. Então, vocês podem ir na papelaria e comprar aos poucos. Vai lá e pede um sulfite 180 ou 200 miligramas e compra avulso. Tá bom? Carla, pode perguntar, depois tem mais pergunta, tá, Marta? Tá. Na verdade, professora, todas as minhas dúvidas foram respondidas agora. É tudo isso que perguntaram. Ah, ok. Era É bom? sobre a gramatura, sobre a entrega e sobre o papel. Tá, certo. Então, quem ainda não adquiriu o material, como eu falei, poste só o desenho, tá? Desenho faz com o lápis preto, né, comum aí. E se você tem um lápis de cor na tua casa antigo, mais velho, e quer pintar essa paisagem, mesmo que não vai dar para aquarelar, mas você quer pintar, pode usar o lápis de cor que você tiver na sua casa, tá? Que o objetivo dessa primeira atividade é entender um pouquinho como que é o traço de vocês no desenho, a mão livre, e também, lógico, já aplicando a cor. Mas aí, às vezes a gente tem um irmão aí mais novo, né, que tem uma caixa de lápis de cor lá que ele usa na escola, caixa de lápis de cor comum. Se você quiser pintar essa primeira atividade com esse lápis que você tem em casa, um lápis de cor que não seja aquarela, pode pintar, gente, não tem problema, tá? Aí, quando você adquirir sua caixinha, se você quiser fazer outra atividade de paisagem, um desenho livre, e pintar e postar novamente, pode fazer isso, tá? Não tem problema. Então, eu acho que, com relação ao material, acho que eu tirei todas as dúvidas, né? Quem não conseguiu comprar ainda, posta preto e branco. Quem tem uma caixa de lápis de cor normal, comum, sem ser aquarela, pode pintar. E quem já tem o aquarela, tenta utilizar, tá bom? Para você perder um pouco o medo, já ter um contato mais forte aí desse lápis de cor que você comprou, que não é muito barato e que ele vira tinta. Então, não tenha medo de pegar o pincel e aquarelar, tá? É assim que a gente aprende, fazendo, praticando o exercício aí. O Helder está perguntando se na caixa de 24 cores tem a numeração correta. Eu acredito que sim. Quando vocês olharem a atividade que eu vou postar de exemplo, às vezes tem 55/56, porque tem caixa que tem o número 55, tem caixa que tem o 56, porque exatamente por isso. Você não tem essa gama grande aí, né, de possibilidades, mas assim, o 55 e o 56 quer dizer o quê? São cores extremamente próximas, né, então pode utilizar, não tem problema. Gente, quando vocês postarem o círculo, que vocês vão colocar, vamos supor, o aluno que tem a caixa aí de 24 cores, você vai pintar lá com as cores que você tem na sua caixa, colocar o número na frente. Quando chegar numa cor que você não tem na sua caixa, que você vai ter que misturar, você não coloca o número, tá? Por quê? Porque eu vou saber que você não tinha ido na caixa, que você não misturou. Ou, se você quiser colocar a legenda com o número que eu forneci, você pode colocar. Só que a hora que eu olhar o teu círculo, eu vou perceber que você misturou, porque provavelmente você não tinha a cor terciária na sua caixinha, tá? Então, fique tranquilo que não tem problema, gente. O que eu falei, caixa de 12 cores dá para fazer? Dá. É o ideal? Não, não é, mas não tem problema, tá? Utilize o que você tem em mãos. A de 24 já tem mais possibilidade que a de 12, mas não vai ter todos os números que você vai ler ali.
Quem comprou de 36 ou de 48, é óbvio que vai ter mais lápis, mais cores disponíveis, tá? Então, provavelmente, as terciárias vocês terão. A caixa de 48 é certeza que tem, tá? Mas não se preocupe se o número que você colocar da cor que você pintou não for correspondente ao que eu postei na atividade, tá bom? Essa numeração dos lápis é de uma caixa de 48 cores da Faber-Castell, tá? Aliás, tem marca que nem numeração põe nos lápis. Então, às vezes, não tem como você colocar a numeração. Então, você pode utilizar o exemplo de numeração que eu dei na atividade, tá? Se você não tem um lápis que tenha a numeração. E aí, o nome da cor que vai definir se ela é primária, secundária e terciária. Então, nesse círculo que eu postei aí para vocês, então, quando você olha a cor terciária lá, então, o que define a cor terciária? Tem um mais ali entre, né? Ela é composta ali. Então, amarelo mais laranja, amarelo mais verde, né? Para formar a terciária. Então, tudo onde tem o sinal de mais na frente é a cor terciária, tá? Então, no círculo cromático, nós temos 12 cores. As 3 primárias, que estão no triângulo, as 3 secundárias, que resulta da mistura das 2 primárias, estão no hexágono do desenho, e as 6, né, depois terciárias, que estão no círculo. Então, o círculo cromático são 12 cores no total. 3 primárias, 3 secundárias e 6 terciárias, tá? Então, é importantíssimo que vocês olhem bastante, entendam o círculo cromático, tá? Entendam o que é cor primária, que a cor primária, ela é não derivada de mistura de cores, por isso que ela é primária, tá? Ela não deriva de nenhuma mistura. A secundária já é a mistura de 2 cores primárias. Então, 2 primárias formam uma cor secundária. E quando você pega uma cor primária mais uma cor secundária, vai formar a cor terciária, tá? E aí percebam que no círculo cromático não entra nem preto, nem branco, nem cinza e nem tons de marrom, tá? Porque são considerados cores neutras que nós veremos mais para frente. Então, quando a gente viu agora no arquivo lá que eu passei para vocês sobre Isaac Newton, quando ele descobriu a decomposição da luz branca, né, nas 7 cores do arco-íris, então a gente percebe ali que não tem, né, o branco é considerado luz e o preto é considerado ausência de luz, tá? Eles não são considerados cores, tá? Cientificamente falando, tá bom? No pigmento, sim, a gente tem lá na tinta, na caixa de lápis de cor, preto, branco, cinza, marrom, bege, mas são derivados de misturas, né? São cores neutras, tá? Então, o branco e o branco é luz, preto ausência de luz. Eles não entram no círculo, porque eles não são considerados cor, tá? E sim ausência de luz e luz pura, o branco e o preto. E a mistura do branco e o preto dá toda a gama de cinzas que a gente tem, que são cores neutras, também não entram, tá? Então, a gente vai focar nesse círculo cromático RYB, tá? O próximo círculo é o CMYK, que já é a mistura de cores mais utilizada atualmente, que a gente usa, as gráficas usam, né? Então, no lugar do vermelho será a cor magenta, no lugar do azul escuro será o azul mais claro, e o amarelo é o mesmo, tá? O amarelo permanece sempre o mesmo. Então, a gente vai fazer esses 2 sistemas de cores, o RYB e o CMYK. Primeiro, RYB, tá? Que é o mais antigo, que os artistas antigos utilizavam, pintores. Antigamente não tinha essa infinidade de sistema de cores que a gente tem hoje, tá? Então, as cores primárias que a gente aprendeu na escola, vermelho, amarelo e azul, tá? E, na escola, como a gente normalmente só tinha lá caixinha de lápis de 12 cores, não tinha de 24, nem de 36 antigamente, então, o que a gente usava? O vermelho que veio na caixa, o azul que veio na caixa, o amarelo que veio na caixa. Então, quando você pega na internet, cor primária, tem bastante diferença no vermelho, principalmente, tá, gente? O círculo cromático RYB,
ele... o azul é mais escuro e o vermelho também quase um cor de vinho, tá? Não é o vermelho sangue. Então, é o círculo mais antigo utilizado. Aí, quando entrou o sistema CIMIC, que é o próximo que a gente vai ver, que é a cor, em vez do vermelho é o magenta, que é um rosa bem forte, o azul é um azul mais claro, chamado azul ciano, e o amarelo é o mesmo. Então, é lógico que se você tem duas tonalidades diferentes, você vai conseguir uma outra gama de cores diferente, tá? Mas vamos por partes para a gente não confundir a cabeça, tá? Então, a primeira atividade que eu vou postar semana que vem, que eu e a Raquel vamos postar, é o círculo cromático RYB. E qualquer dúvida, mande para a gente na plataforma, tá? Que a gente responde. E eu vou enviando para a Laís, a representante de sala também, mais exemplos de círculos, que eu tenho bastante aqui. Então, ela põe no grupo, disponibiliza no grupo para vocês. Porque na plataforma, a gente só consegue colocar a atividade mais 4 exemplos, tá? Então, a gente tem um limite ali de arquivo para postar. E no grupo do WhatsApp, não, aí eu posso mandar. Eu tenho fotos dos trabalhos dos alunos do semestre passado, eu tenho de todos os alunos, tá? Os círculos de todos. Então, eu vou pegar pelo menos uns 5 ali, vou mandar para a Laís para vocês terem vários exemplos, tá bom? Então, tem círculo aquarelado, tem círculo que não foi aquarelado, e aí fica a critério de cada um. Se você tem um lápis aquarela e quiser aquarelar, só tome muito cuidado, tira o excesso de água do pincel, tá? Para você não correr o risco de borrar o seu trabalho. Então, você molha na água, pega um paninho, um papel higiênico, bota ali do lado ali, tira o excesso, bate o pincel ali, e aí você vem com ele pintando onde você quer, no espaço que você quer. E tome cuidado só para não encharcar mesmo, porque borra. Aí você vai ter que começar tudo de novo, tá bom? Pode falar, Raquel, tem mais pergunta? Não, a Laís estava com a mão levantada, mas ela baixou. Então, acho que eu tirei as dúvidas, né? Pessoal, a Quero gente vai perguntar, ver... gente. Pode perguntar. Marta, sobre a gramatura do papel, tem que ser 180 ou 200 ou pode ser o 140? Porque Pode eu ser. comprei o 140. Então, pode ser, só que se você for aquarela, você comprou lápis aquarela? Não, eu não tenho. Eu tinha uma caixa de 48 normal. Como eu já tenho ela há muito tempo, eu tô usando ela e eu não comprei o aquarela. Então, você não vai ter problema com a gramatura do papel, tá? Quem não vai aquarelar, por exemplo, quem não tem o lápis aquarela, não vai usar o pincel, então, se o papel for um pouco mais fino, o 140 é o famoso sulfite 40 que eu falo, eu peço para os alunos da outra escola. Ele tem uma boa gramatura, né? É quase o dobro do sulfite comum, que o sulfite comum é 75. Então, a gente tem aí, você tem o 140, ele já é um pouco mais forte, mais resistente, e pode utilizar, não tem problema, tá? Se você não tem o lápis aquarela, não tem problema. Obrigada. Imagina. Tem mais, Raquel? Não sei porque eu não estou conseguindo olhar a conversa. Nossa, agora meu microfone que não abre. Não, não tem. Abriu. Tem sim. A Marilise está perguntando se a preferência é que seja lápis aquarelável. Então, eu falei já isso semana passada. O lápis aquarela, ele tem o grafite mais macio. Se você puder comprar o aquarela, compre, tá? Então, se você não comprou o material ainda, você vai lá na papelaria. Eu, inclusive, comprei outra caixa de lápis 48, nem contei para Raquel ainda. Fui na papelaria essa semana. Como a minha tá emprestada, eu comprei outra aqui, porque eu fiz o desenho que eu vou mandar para vocês, tá? Eu fiz uma árvore, um coqueiro, eu pintei uma parte aqui como se fosse água, vou mandar para vocês, tá? Tá aquarelado, que era a técnica que a gente queria filmar lá. E aí eu passei uns links para vocês também no grupo, né? De lápis aquarelável, né? Como utilizar. Não sei se vocês viram, mas eu acho que a Laís compartilhou com vocês. E eu vou mandar
para a Laís depois, ela vai compartilhar com vocês a imagem que eu fiz aqui do exemplo. Então, a caixa de 48, eu nem sei, que eu comecei a falar uma coisa e fui para o outro lado. Quem puder comprar, eu fui na papelaria, então eu paguei R$ 87,00 da minha caixa de 48 cores, tá? Tô compartilhando essa notícia porque eu realmente fui na loja e adquiri uma. É da Faber-Castell, 48 cores. Eu achei que fosse estar mais caro, eu fui na papelaria Alfa, aqui em Americana, e tava 80, eu comprei outra, tá? Porque eu uso bastante, às vezes eu impresso na sala de aula, né? Eu dou aula em 2 escolas, então eu uso bastante. Tudo bem que não está presencial, né? Mas enfim, eu comprei, e aí esse preço da Alfa tá desde o ano passado, gente, não subiu o preço. Agora tem a Calunga, que tem uma fama de ter preço bom, mas eu não faço a mínima ideia quanto está custando, tá? Então, tem a opção de 36 cores, de 24 cores, e tem o aquarelável também de 12 cores. Se vocês puderem comprar o aquarela, o Henrique também prefere para aula de FEVAD, porque o grafite do lápis aquarela é mais macio. Então, na hora que você vai pintar, o efeito é mais bonito do que o lápis comum. O lápis comum, ele tem o grafite um pouco mais duro. Então, você tem que ter uma habilidade ali para pintar com o lápis comum, para ele não riscar. Quando a gente aponta o lápis de cor, que fica com aquela ponta mais fininha, se você for direto no papel e forçar muito, ao invés de pintar, você vai riscar seu papel, e aí não consegue mais tirar o risco. E o lápis aquarela, além de ele ser mais macio, eu às vezes consigo até apagar com a borracha, tá? Tudo bem que eu mancho toda a minha borracha, mas eu consigo inclusive apagar. Então, vamos supor, eu não gostei de um efeito que eu tive aqui, eu vou lá, apago e venho com a outra cor e pinto por cima, e dá resultado. Então, a diferença do aquarela para o lápis comum é o grafite. O grafite é extremamente macio para você poder transformar ele em tinta, né? Então, o grafite macio, ele adere melhor no papel, então ele fixa melhor no papel, tá? Então, por esse motivo. E também quando você vai misturar a cor, então você vai misturar o amarelo com o verde para conseguir um amarelo esverdeado, é muito mais fácil essa mistura acontecer com o lápis aquarela do que com o lápis comum. Você consegue com o lápis comum? Consegue, tá? Mas não fica com o mesmo resultado do lápis aquarela. Mas não tem problema se você tem um lápis comum e utilizar o lápis comum, tá bom? Mas se você tem o aquarela, a possibilidade de comprar a caixinha de aquarela, mesmo que seja só de 24, compre, tá? Porque ele é muito mais, ele fica muito mais uniforme, mais bonito a hora que você pinta. A Maria das Graças está dizendo que na Calunga está R$ 91. 91? Então, tá, eu paguei 88, tá mais caro. Aqui na Alfa, quem mora em Americana, a Alfa fica em frente ali do Colégio João 23, na rua lateral ali do Colégio João 23. Eu comprei ali, tá o mesmo preço do ano passado. Eu paguei o ano passado 88, acho que 87,99. E eu comprei essa semana e paguei o mesmo valor que tava. Eles não subiram. Eu até estranhei, sabe, gente? Falei, nossa, a Alfa tem uma fama de ser careira, mas tá um pouco mais barato que a Calunga. E às vezes, gente, papelaria de bairro tá mais barato do que nas outras. Sabe por quê? Peraí, Marta. Acho que a Letícia deve ter entrado depois da sua explicação, que ela está perguntando se a aquarela pode usar no sulfite 140. Pessoal, eu não sei se vocês não estão entendendo a explicação que a Marta vai falar pela terceira vez, ou se vocês estão entrando atrasado ou estão saindo do computador, né? Mas as perguntas que forem muito repetitivas, depois vocês assistem a gravação, tá? A Marta só vai responder rapidamente, novamente, mas depois quem ainda tiver dúvida, ou pergunta para a gente no chat, ou assiste a gravação da aula. Isso. Então, o papel, gente, para quem vai usar o aquarela, é importante a gramatura, sim, porque você vai usar o pincel e vai aquarelar. O 140 miligramas é fraco. Pode usar? Claro que pode.
Mas talvez o resultado final não fique do seu gosto, porque pode ser que a folha dobre, dá uma enrugadinha, tá? Porque ela é um pouco fina quando você usa água. Então, quem tá com papel 140 e vai aquarelar, tire bastante o excesso de água do pincel para você não correr o risco nem de furar a tua folha e nem de deixar ela muito, né, com ondulações, porque a água deixa, o papel absorve, né? E se ele é fino, a sulfite fica um pouquinho ondulada. Então, às vezes o aluno, ai, professora, olha que ridículo que ficou meu trabalho, ele tá com onda, né? Ficou ondulado, porque o papel realmente não é um papel muito resistente para a água, né? Então, mas não é que não pode usar sim, tá? Agora, quem já comprou bloquinho de 140 e para as aulas aqui que vai usar em FCPDI, se você quiser ir na papelaria e comprar papel solto 180, pode ir 180, 200, tá? Você vai lá e compra 4 folhinhas só para você fazer as atividades de FCPDI, não tem problema. Mas se você não tem condições, você vai usa o seu 140, só tome cuidado, tire bem o excesso da água, tá? Para você não deixar o papel muito ondulado, tá bom? É essa a diferença de gramatura que eu falo. O papel mais resistente, né, ele suporta melhor a água, né? Então, a técnica do aquarela, ela precisa de um papel mais resistente, tá bom? Acho que sem mais perguntas agora, Marta. Então, a gente vai dispensar vocês. Eu vou mandar para a Laís esse arquivo que eu postei hoje, né? Que eu compartilhei com vocês. E assim que for liberado para a gente disparar a próxima atividade, então vai estar lá o círculo disponível para imprimir. E eu vou mandar também no grupo. A Laís vai postar no grupo esses exemplos, além dos que tiver na plataforma, eu vou mandar mais alguns no grupo para vocês terem. Mas olha, gente, antes, você está com dúvida, antes de pintar no papel, né, que você imprimiu já, tire a dúvida, venha na plataforma, pergunte, tá? Ou peça para a Laís mandar para a gente, sei lá, eu, né? Coitada, Laís, não façam isso não, senão ela não vai ter mais sossego. Postem na plataforma que a gente responde. Porque se você tá com dúvida, vamos supor, você pintou as 3 cores primárias. Aí você tá com dúvida, se você vai e pinta e erra, né? O que vai acontecer? Você vai ter que começar tudo de novo. Então, tire sua dúvida antes de botar o lápis, né, colorido lá no papel, tá? Mas eu acho que vocês não vão ter problema para entender, não, tá? A gente vai fazer um círculo, igual mostrei para vocês. A tela tá compartilhada aí ou não, Raquel? Tá. Tá? Classificação das cores. Das cores. Então, aí o círculo que a gente vai fazer, né, com RYB. Então, no triângulo, as 3 cores primárias. No hexágono, né, que é essa forma geométrica aqui por fora do triângulo, são as secundárias, que são as misturas de 2 cores primárias. E depois, no círculo, a gente tem as 6 terciárias mais as 6 primárias, primária e secundária, tá? Então, no total, aqui, ó, em volta aqui no círculo, temos 12 cores, né? As 3 primárias, as 3 secundárias e as 3 terciárias. Gente, essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem de computador, não é de tinta, nem de lápis de cor. Então, é óbvio que a hora que você olhar o círculo que eu vou mandar para vocês, não tem nada a ver com isso que vocês estão vendo aqui, tá? É um pouco diferente, né? Parecido, mas é diferente. Esse tom de lilás aqui, de violeta, não vai ser o mesmo. O tom do verde não vai ser esse, tá? É um pouco mais escuro que isso. Por quê? Porque a gente tem outro sistema de cor no monitor do computador, tá? É a cor luz. É outro sistema de cor, que chama RGB, que eu vou explicar para vocês mais para frente. Então, quando a gente imprime um trabalho na impressora, a cor normalmente nunca é fiel ao que a gente está vendo no monitor. A não ser que você vá numa gráfica, que você exija, fala, olha, eu quero que você imprima e que as cores saiam exatamente fiéis à imagem que eu estou te dando aí,
tá? Então, quando você vai numa gráfica que tem todo o material de impressão de alto nível, aí você consegue uma fidelidade de cores para você imprimir, tá? Então, se você vai imprimir uma foto sua, né? Você tira uma foto com os amigos lá, uma paisagem linda, tá você, seus amigos, e aí você vai imprimir na impressora da sua casa, uma impressora caseira. É óbvio que não vai ter a mesma qualidade, tá? Quando você vai numa gráfica e pede para imprimir lá com a qualidade e resolução, né, que uma gráfica possui, é óbvio que a qualidade do seu trabalho vai ser muito maior, né? Então, as nossas impressoras caseiras, às vezes, elas não são fiéis a que a gente está vendo no monitor, tá bom? Porque o monitor é um sistema de cor e quando a gente põe na impressora, que é outro sistema de cor, se você não tiver totalmente configurado, e para configurar isso é difícil, você não consegue essa fidelidade, tá bom? Então, isso que vocês estão vendo aqui na tela são cores de monitor, tá? Então, o verde vai ser diferente, o laranja aqui, que tá bem pálido, da cor secundária, né? E o roxo também, a hora que você misturar no papel, você vai ver que é bem diferente disso que a gente tá vendo aqui, tá? Um pouquinho diferente, tá? Então, esses arquivos que eu mando são uma base, mas quando você vai olhar realmente a cor, aquele círculo que eu mostrei pintado de uma aluna, aquilo ali sim, aquilo é a cor do lápis de cor, tá? Então, vocês vão ter, dependendo da marca do seu lápis, né, da força que você põe para pintar, cada um vai ficar diferente do outro, tá bom? Eu só vou pedir para vocês, não pintem clarinho, tá bom? O círculo cromático. Pintem coloca força ali para vocês pintarem, né, para a gente conseguir uma qualidade melhor, tá? Porque vocês gastam uma fortuna aí para comprar a caixa de lápis de cor e tem dó de usar. Ou tem medo de errar, então pinta clarinho. Não façam isso, tá, gente? Não pintem clarinho, pintem forte, tá bom? Tudo bem que você pode ir por camadas ali. Começa mais clarinho, aí pega um pouco mais de confiança, vai lá, passa outra camada de cor, mas não me entreguem um círculo cromático pálido, por favor, porque eu vou pedir para refazer, tá? Eu vou pedir para reforçar. Quando entrega na plataforma, eu falo, meu Deus, esse está doente, esse círculo aqui está com fraqueza. Aí eu vou e peço para o aluno reforçar as cores, tá? Então, aquele que eu compartilhei com vocês, nossa, a internet está péssima. O círculo que eu compartilhei com vocês ali de alunos, que eu vou mandar no grupo daqui a pouco, aquele sim, aquele está muito bem pintado, está bem forte, tá? Então, aquilo é uma referência para vocês, tá bom? Tem mais pergunta, Raquel? Não. Não? Então, a gente vai dispensar vocês. Agradecemos muito a participação de todos. Que vocês tenham uma excelente semana. E esse final de semana, quem está aí com trabalho acumulado, bom trabalho, que a gente sabe que são muitas disciplinas, né? E vocês estão no início do curso, então é óbvio que vocês vão ter um pouco mais de dúvidas, de insegurança, né? Mas consultem seus professores e usem aí o final de semana para dar uma adiantada nas coisas, tá? Que semana que vem já tem atividade nova. Aí a gente deixa acumular, vai batendo um nervoso, vai dando desespero, não deixem acontecer isso, tá bom? Fiquem com Deus, uma excelente semana. A Laís quer perguntar, mas antes eu vou pegar o gancho aí da Marta, pessoal. Perguntem sim para a gente, mas não deixem para perguntar no final de semana, porque fim de semana a gente também descansa, então às vezes nós não entramos na plataforma, tá? Que se a gente for responder todo mundo a todo momento, realmente a gente tem aluno que manda trabalho para a gente 4 horas da manhã. Então, de segunda a sexta, a gente responde o quanto antes. Agora, sábado e domingo, a gente também tem o descanso. Então, eventualmente, né, tem professor que tem o Teams no celular, ele consegue visualizar, mas nem todos respondem ou entram na plataforma, tá? Laís.
Você quer falar alguma coisa? Acho que ela levantou a mão sem querer. Opa, às peraí, vezes, saiu meu Teams às aqui, vezes- voltei, cheguei. Não, é só para falar que se alguém tiver alguma dúvida, qualquer coisa, manda no grupo que nós está sempre respondendo. Ou eu, ou qualquer um do grupo, a gente tá sempre tirando as dúvidas aqui do povo. Então, se o professor não respondeu, manda no grupo que nós responde. Alguém vai saber. Isso mesmo. Eu faço parte, na verdade, preciso sair do grupo, né? O antigo módulo 1, que agora virou módulo 2, eu entrei no grupo deles, eu nem lembro por quê. Eles me incluíram no grupo lá, acho que foi para eu compartilhar os próprios trabalhos deles, porque essa turma aí, que agora é módulo 2, começou presencial. Aí, eu segurei alguns trabalhos no presencial, quando estava presencial, eu peguei os círculos dele, peguei os desenhos de paisagem, estava tudo comigo na minha casa. Quando a gente virou online, e aí, no final do semestre, eu pedi que todos postassem um portfólio, né, todas as atividades realizadas durante o semestre, né, eu mandei montar uma pastinha e postar na plataforma, aí o povo falou assim, ô professor, mas meu trabalho está com você, eu não tirei foto, como que eu faço? Aí eu tirei foto de um por um, entrei no grupo deles e postei as fotos, imagens das paisagens e dos círculos cromáticos de aluno por aluno, tá? Então, por isso que eu tenho esse acervo aqui também. Então, é legal no grupo quando coloca lá a dúvida, porque às vezes o professor, né, não tem professor no grupo, o professor não vê, mas o colega vai lá e responde. Ou vocês venham no chat aqui da plataforma e colocam. E Laís, eu vou até fazer um comentário aqui, você vai dar risada. Sua boa vontade, seu ânimo, assim, é invejável. Só que eu sei que nós vamos se sobrecarregar, tá? Infelizmente vai acontecer isso. Por quê? Ela está como representante de sala, aconteceu isso com a aluna Sônia do DID 1. Coitada, aqui agora é módulo 2. Tudo a gente mandava para a Sônia. E a Sônia, às vezes eu estava lá no grupo olhando, a Sônia estava lá meia-noite e meia, respondendo para o grupo, entendeu? Coitada. Então, assim, gente, também não abusem muito da Laís, tá? Porque ela tá com a maior boa vontade, mas vai chegando um momento que a gente acumula atividade nossa também, cansa um pouquinho. Então, não abusem. Então, quem puder no grupo tirar a dúvida do colega, por favor, tá? Oi. Se eu te falar que a pessoa só dorme com remédio porque sofre de insônia. Ai, Laís, eu também tenho esse probleminha. Então, assim, eu durmo em torno de 4, 5 horas por noite. O resto, eu tô online e tô ajudando quem precisar. Ótimo, a A gente interatividade aqui é grande. Mas eu não quero que você confunda que a gente não está ajudando porque não quer, tá? É que se a gente não colocar um limite, realmente nós não conseguimos descansar. Então, de segunda a sexta, todos os professores estão disponíveis. Aos finais de semana, né? A gente não tem obrigatoriedade pelo Centro Paula Souza de acessar a plataforma, a não ser que seja um dia letivo, tá? Um sábado letivo. Então, é por isso que eu falei, para não deixarem as perguntas para os professores para o final de semana, porque tem professor que realmente não entra, tá? Não é que nós não queremos ajudar, é que a gente não tem a obrigatoriedade de trabalhar no sábado e no domingo, a não ser que seja um dia letivo. Gente, vocês vão aprendendo fazendo, viu? Vocês estão no início, engatinhando, mas não fiquem desesperados. Vai dar tudo certo. Se Deus quiser, a gente volta ainda esse ano, tá? Eu acho que o curso técnico volta, como eu já falei semana passada. Lógico, não aglomerando todo mundo numa sala só, mas, né, por partes, eu acho. Então, eu acho que a gente tem que ir com calma, tá? Porque senão, daqui um mês, já tá todo mundo desanimado, vai todo mundo querer trancar a matrícula, todo mundo desistir do curso. Não façam isso, tá? A gente tá aí numa situação adversa no mundo inteiro e a gente precisa ser forte para encarar isso aí. Já que vocês foram fortes para se inscreverem e ganharam a vaga, façam jus a essa vaga, tá, gente?
deem o seu melhor, não tenham vergonha se não entendeu de perguntar, tá? Tentem entrar na aula online, tá? Principalmente quando a gente vai passar uma atividade nova. Hoje, praticamente, eu já falei a atividade da próxima, né? A próxima atividade que a gente vai postar, mas mesmo assim, semana que vem, vou repetir explicação, vou tirar dúvida de quem está com dúvida, tá? Porque assim que a gente dispara a atividade na plataforma, já tem aluno que já quer começar a fazer. Então, provavelmente, sexta que vem, já tem alunos com dúvida do círculo, né? Pintando. Então, não tem problema, tá? Pode entrar, pode perguntar. Mas tentem fazer esses questionamentos durante a semana, tá? Porque realmente, de final de semana... Eu, normalmente, gente, se eu tiver aqui tranquila e entro na plataforma, eu normalmente respondo, tá? Mas, às vezes, como a Raquel falou, a gente também tá sem tempo, correria, às vezes a gente nem entra no final de semana na plataforma, tá? Então, a gente só vai ver a pergunta lá na segunda-feira. A Raquel dá aula todas as noites. Eu não, eu só dou aula de quinta e sexta noite. Então, qual a minha obrigatoriedade de entrar na plataforma? De quinta e sexta noite. Porém, eu normalmente entro todos os dias, tá? E a devolutiva que a gente dá para vocês também é sempre muito importante que vocês olhem esse retorno, tá bom? Então, uma boa noite, bom final de semana, né? Que vocês consigam descansar e colocar em dia tudo que vocês têm para entregar aí. Não sei, a data limite deles também é 31, Raquel? 31, 31? segunda-feira é o último dia de entrega da atividade. A Amanda, acho que quer falar alguma coisa também. Pessoal, vamos ser rápido, breve, que já estamos finalizando a aula. Pode falar, Amanda. Boa noite. Não, é porque eu tive dificuldade para entrar na aula hoje. Qual foi o motivo e qual plataforma que eu entro na sexta que vem? Porque eu fiquei desde as 9 tentando entrar e não tinha acesso ao link. Então, só que o link foi passado aqui no chat e acho que a Laís compartilhou no grupo, não foi? Você está no grupo do design? Sim, sim. Só que eu entrei foi lá em equipe, entrei na aula e não entrava na matéria, né, na aula de vocês. Teve mais pessoas com esse problema também. Não. Ó, turma A. Você tem que ficar atenta e olhar. Então, porque quando a gente reúne a classe inteira para dar aula, a gente normalmente passa o link, né? Então, quem montou essa reunião? Eu montei uma primeiro, aí a Raquel, sem saber, montou outra. Aí a gente migrou tudo para a turma da Raquel, tá? Eu passei o link para os alunos, a gente disponibilizou, e aí a gente entrou na turma da Raquel, que estava todo mundo reunido numa sala só. Eu acho que a sua dificuldade foi essa. E aí, o que aconteceu? A gente colocou, inclusive, pediu para lá expor no grupo. Então, quando você entrou atrasado, acho que foi isso que aconteceu. Sim, quando você entrar atrasada... A gente pediu para a Raquel me adicionar, foi isso que aconteceu. Mas eu estava aqui desde as 9 tentando acesso e não conseguia. Tá, mas a aula foi gravada, você pode ouvir tudo, tá bom? Se você na verdade, a aula começou por volta de 9h20, até a gente conseguir reunir todo mundo. E eu tentei reunir na minha turma, deu problema, acho que ainda não está finalizado. Aí eu tentei reunir na geral e eu nem sei que turma que nós estamos mais. Nós estamos na geral, nós estamos na minha turma. Mas está tranquilo, vai ter a gravação aí para vocês assistirem. E se tiverem dúvidas, é só perguntar no chat para a gente, tá? Boa noite, obrigada. Então, pessoal, boa noite, bom fim de semana. Para quem ainda vai finalizar as atividades, bom trabalho. E até semana que vem. E ânimo, gente, que agora é hora de botar roupa bonita, passar uma maquiagem e sair pra balada, porque hoje é sexta-feira e merece, tá bom? Brincadeira, gente. Mas pode sair. O pior é que os bares já estão tudo aberto, né? Tá tudo aglomerando, gente, no bar. Tá tudo... pior que dá para ir mesmo. Mas, né, nós como cidadãos conscientes não vamos aglomerar por enquanto. Um beijo, gente, fiquem com Deus.